Já tem entrevista sobre papada. Você estava me falando que é algo que te incomoda, Gaete. Um pouquinho, você sabe? A gente fica inchada, a gente que engorda um pouquinho, mas eu tenho certeza que eu vou dar emagrecida agora, porque a gente já tá treinando. É isso que eu vou perguntar pro doutor. Se, por exemplo, aí deu uma emagrecida, mas a gente às vezes percebe que fica um excesso ali, é possível tirar ou não? Você viu alguns famosos que, inclusive, a gente vai pedir agora o antes e o depois da JoJo, que fez a diferença a papada, não só o cuidado com o corpo em si, com a saúde, mas a papada, só eliminando ela em consultório é possível, né? Opa, é possível sim, a gente vai saber com o médico, né? O especialista. E agora é o nosso quadro de saúde, porque vou levantar e mostrar pra vocês que pra eliminar, vem comigo, né? Aí, pra eliminar o queixo duplo, reduzir a gordura no local, fazer um contorno facial, como você deixar ele mais harmônico, que foi o que eu fiz, né? Com a doutora Priscila Mascarenhas. Então, assim, não importa. O que importa é que a lipo de papada, ela é uma das cirurgias estéticas mais desejadas por homens e mulheres, né? Que muitas vezes vem até no biotipo, no perfil do rosto, né? E tudo. E aí querem fazer essa mudança significativa no visual, de modo sutil, para se sentir bem e elevar a autoestima. Muitos não sabem, mas a lipo de papada é um dos procedimentos da famosa harmonização orofacial e tem que ser feito por um grande profissional. Para entender sobre o assunto, a gente está recebendo o Dr. Alexandre Mascarenhas, especialista em harmonização facial, no quadro Saúde e Vida. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Pode Entrar. Boa tarde, é um prazer. O prazer é nosso. Você, a gente acompanha aqui, explica muito bem sobre o assunto. Tem acompanhado casos de famosos e também de pacientes que eu fiquei chocada quando eu soube pela Dani, nossa produtora, que pode ser feito em consultório. Sim, com certeza. O procedimento da remoção da papada, ele pode ser feito tanto no processo de perder peso, certo? Só que muitas vezes não é tão satisfatório como a pessoa quer, e aí ele pode ser complementado ou ser feito apenas ali no consultório. Olha aí. E aí, assim, como é esse procedimento da lipo de papada, porque pra que ela é indicada, né? Se tem situações específicas que podem ser resolvidas, por exemplo, com um aparelho ou com até a harmonização que é feita já com a aplicação de preenchimento, ácido hialurônico, aquela combinação que é feita na harmonização em si, né? Ótimo, perfeito. O que precisa ser entendido é que a harmonização, na verdade, ela é um contexto. Então, quando a gente fala aqui da lipo de papada, a gente está falando de um procedimento cirúrgico em que a gente vai remover, através de uma cirurgia ali, aquele excesso de gordura ali no caso. Mas existem, sim, outros procedimentos que podem ser feitos na papada, dependendo da queixa. A queixa pode ser o volume, o formato, quantidade de pele, então depende muito de cada paciente ali no caso. A gente está vendo aí, por exemplo, me fala desse caso que a gente está mostrando no vídeo. Ótimo, aí no caso, a lipoaspiração de papada propriamente dita, a gente consegue ver aí que melhora bem o contorno. Olha o antes ali, né? E antes o volume, melhora bem o contorno, o desenho. Isso no mesmo dia? No mesmo dia, na mesma hora aí praticamente. Gaete, o que você achou? Procedimento por volta de 1 hora aí. Meu Deus! O pós-cirúrgico, usa-se alguma tela, alguma coisa do tipo? Usa-se. O processo, na verdade, ele é um processo muito mais simples do que outras cirurgias, mas ele precisa ser acompanhado, precisa ter cinta, que é aquela que usa aqui preta, sim, ou da cor da cor mais mesmo, bege, né? ali no caso. Isso, como qualquer outra cirurgia, e precisa ser acompanhado depois por uma fisioterapeuta, no caso, ou um fisioterapeuta, um acompanhamento mesmo ali para que tenha uma boa recuperação, para que esse resultado que a gente está vendo aí na TV, ele consiga ser duradouro. Olha só, a gente vai agora mostrar casos que deram certo em famosos. Começamos pela JoJo Todinho, que o Gaete estava citando agora há pouco, né? Aí Raquel Brito. Aí a Raquel Brito, vamos lá. Olha aí a Raquel Brito, me fala desse caso aí, que visivelmente também já fez a transformação. Aí outra famosa também. Pronto, o que a gente precisa entender, né? O formato do rosto, muitas vezes, ele vai ajudar. A gente precisa analisar também como é que está essa posição do queixo, o formato da mandíbula, porque quanto melhor já foi essa estrutura, melhor vai ser o resultado do pós. Então, o dela ficou muito interessante, muito interessante. A questão do corte, a gente viu que é um corte bem simples, embaixo aqui da região do queixo, mas existe a possibilidade, é relatado em consultório, que pode ficar, por exemplo, queloide, a gente sabe pessoas que têm a pele quanto mais escura, pode ocorrer na cirurgia plástica. No caso, na de papada também pode ocorrer? Também pode acontecer. O que é preciso ser analisado é quais são, vamos dizer assim, qual a vivência daquela pessoa com outras cicatrizes. Sim. Toda cicatriz que eu tenho tem queloide, então precisa ser feito alguns tratamentos para minimizar a chance de ter a queloide. E no caso, a gente falou da cirurgia com incisão embaixo do queixo, mas existem algumas técnicas também que fazem incisões laterais. E aí, no caso, essa já é um pouquinho mais complicada se ficar uma queloide, porque ela já é mais visível. Mais visível. Olha aí, a JoJo, olha o antes aí, Gaete. Que diferença, né? Bem interessante. No caso da JoJo,
teve muita gente que criticou o resultado dela inicial. Foi? Só que a gente tem que entender também que ela estava bem acima do peso. É. Então, uma coisa que a pessoa precisa entender, quanto mais peso eu perco, melhor fica o meu resultado. Sim. Não adianta. No caso, a Jojo, ela perdeu mais de 60 quilos, né? Sim, foi. Depois da bariátrica, então o resultado dela foi aprimorado. Melhorou, ficou melhor ainda. Né? Doutor, e existem casos que não dão certo por algum motivo que a gente quer saber agora, como é o caso, qual é o que você falou, Gaete, do Michel, né? Isso. Que Caso ele do é Michel, um ex-BBB. Ele é ex-BBB. Vamos ver a imagem aí do Michel, antes da gente falar dessa outra imagem aí, que ele foi um caso que É o exemplo também masculino aí, a né, galera nesse caso. foi aí em cima com as críticas, os haters, porque consideraram que realmente não tinha ficado bacana. Eu considero, quando eu vi também, eu achei que não teve resultado. Sabe o que eu acho diferentão aí? É porque a barba, geralmente os homens falam assim, a barba é a maquiagem do homem ali. Né? Mesmo com barba, ele não conseguia esconder essa papada. Isso. Ele fez um design de barba, né? A gente vê aí também que o que ajudou a melhorar o contorno essa foto aí. foi ele tirou a barba que ele utilizava na região da papada, ele tirou. Então isso chama menos atenção ali para a região. Mas realmente não foi um resultado satisfatório. Mas é um paliativo, né, só, a barba. Eu tava, até antes de entrar aqui no programa, eu dei uma olhadinha na rede social dele e eu vi, evidentemente, um tempo depois, porque isso pode acontecer no pós-imediato. Já tive paciente que o pós-imediato ficou desse jeito, só que com os dias o resultado vem, porque ele inflamou muito ali no caso. Então você acha que o dele já melhorou desse tempo pra cá? Ou piorou? Não tanto quanto era esperado. Isso pode ter relação com a técnica, isso pode ter relação também com a anatomia do próprio paciente. Eu acho que é algumas técnica, coisas precisam ser avaliadas ali no caso. Porque eu já fiz outros procedimentos e doeu. Doeu e foi assim, até saíram as lágrimas. E eu fiz com o doutor Alexandre e não doeu nada. Então, assim, a técnica, ele tem um manuseio, uma coisa diferente, não sei o que é. É a técnica. As mãos delicadas. As mãos. O processo de harmonização, ele é um processo que ele tem que ser entendido como complexo. Então, ele não pode ser feito de qualquer jeito, de qualquer forma. Né? Até o tempo mesmo para a realização do procedimento. Hoje em dia tem muito paciente, tem muito profissional que ele foca em tempo. Eu faço esse procedimento em 30 minutos. Eu não me importo com o tempo, eu me importo com o resultado. Eu foco muito mais, o resultado vai ser esse. Porque se a gente parar para pensar, uma cirurgia dessa, ela é para ser feita uma vez. E para ficar um resultado durante muito tempo. Seria chato a pessoa fazer e depois de um ano a pessoa ter que refazer porque não teve um resultado satisfatório. É isso aí, então. Quem não pode fazer de forma alguma? Existe alguma contraindicação? Existe. Na verdade, se a pessoa estiver fazendo alguns acompanhamentos médicos, alguns tratamentos, né? Teve uma paciente recente que quis fazer e não pôde, porque ela estava em alguns tratamentos específicos, né? E aí não tem a liberação médica mesmo, até é ideal que não seja feito. Porque se a pessoa está com uma baixa imunidade, ou está em um quadro em que o corpo não está tão bom para recuperar, o ideal é não fazer. Certo. Tanto que eu digo para os meus próprios pacientes, se você tem um quadro em que sua imunidade caiu, vamos adiar o procedimento, porque a gente precisa do seu corpo 100% para recuperar. Então, se a pessoa já está em um quadro crônico, em alguma doença, algo do tipo, e que essa imunidade está baixa, o ideal é não fazer o procedimento, assim como algumas outras questões específicas, mas é bem mais específico mesmo. Pronto, o tempo é curto, mas deu para esclarecer de tudo um pouco, e eu quero encerrar com as imagens e o contato, convido todo mundo para ali visitar, acessar as redes sociais, que lá tem muitas dicas, e a imagem é essa que você que ligou a televisão agora vai conferir, ó, o antes e o depois de pacientes que fizeram aí a lipopapada. Eu não falo tendência porque isso não é uma modinha, isso é realmente um procedimento sério, feito por um profissional capacitado e que você pode fazer uma transformação e muito aí. E quem sabe já até curtir, né, doutor? O carnaval Com ainda certeza. dá tempo, né? Se a pessoa acelerar, dá tempo. Dá tempo. Então, fale suas redes sociais, convide todo mundo para lhe seguir, quem ainda não segue, né? Pronto, quem quiser me seguir aí é só dar uma olhada lá no Instagram, Harmonização Facial Full Face, ou pode pesquisar por Dr. Dr. Alexandre Mascarenhas, que também vai cair nesse meu Instagram aí, né? Tá aí, arrasou demais. E assim, a gente que tá aqui à frente do vídeo tem que estar sempre, principalmente, cuidando aí da harmonização, da estética de um modo geral. Eu não fiz a de papada, mas fiz a minha harmonização por completo, já tô com 25 dias, fiz o resultado. Doutora Priscila Mascarenhas arrasou, você fez a análise assim perfeita. Mostrou detalhes que eram importantes, que a gente tem que entender que favorece, outros não, e precisa melhorar, e pode melhorar de forma gradativa. E a doutora Priscila veio, ele fez aqui umas aplicações. Meu nariz, ontem, Guedes, deu uma furadinha aqui, ó, tá até mais empinadinho, porque ele é pequenininho, né? Me chama nariz de pipoquinha, mas ó, viu? Ficou tudo glow, não precisa nem pra cirurgia, ele já fez logo, só aqui já dá um up, né? E a doutora Priscila, ó, agora eu posso fazer cara de zangada, de feliz, eu quero fazer só de feliz. E as marcas vão embora. Por favor, né? É isso. Obrigada, sucesso pra vocês. Voltem sempre trazendo mais novidades e esclarecimentos pra população. Fica aí pra nossa fotinha.